Vídeo com informações importantes, vamos trazer informações sobre uma notícia que saiu agora na imprensa argentina, dando conta que o Flamengo está de olho em um atacante argentino de 34 anos que estava no Boca Juniors. Dei uma dica aí para vocês, já já a gente vai falar que jogador é esse e se de fato o Flamengo está de olho nesse jogador. Informação, repito, que saiu na imprensa argentina. Conversamos com pessoas da diretoria do Flamengo para saber se procede ou não. Vamos falar também sobre a busca do Flamengo para um lateral direito para suprir a provável, em breve venda do Wesley, que inclusive eu acho que fez a sua despedida contra o Botafogo. Não acredito no Wesley sendo titular no jogo contra o Bolívar na quinta-feira. Vamos falar de 3 nomes que o Flamengo consultou recentemente. Um nome a torcida pede há muito tempo. Vamos falar também de bastidor, porque a declaração de Marcos Braz sobre Fabrício Bruno após o jogo de ontem não caiu nada bem para o jogador Fabrício Bruno e também para outros atletas do atual elenco. Então foi uma, digamos, entrevista desastrosa, péssima gestão de grupo do atual VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu preciso falar sobre as declarações de Tite na entrevista coletiva ontem. Eu gravei o vídeo de pós-jogo antes da entrevista coletiva. Ainda bem, né? Porque o Tite ele tem uma mania, cara. Ele sempre demora mais de 1 hora depois do apito final para dar uma entrevista coletiva. Até nisso o Arthur Jorge é melhor que ele. 15 minutos depois do apito final, o Arthur Jorge já estava dando entrevista. O Tite nem chegou na sala da entrevista coletiva, o Arthur Jorge já deveria estar em casa. Mas, enfim, ontem, novamente, o Tite usou a desculpa do calendário. Que desculpa patética, Tite. Você deveria fazer uma autocrítica, que o trabalho que você vem fazendo no Flamengo não é bom. Não é bom. E eu não estou aqui levantando bandeira de demissão de treinador, não. Eu estou levantando a bandeira do seguinte, da autocrítica. Ou o gol que o Flamengo levou aos 2 minutos de jogo novamente em bola aérea é culpa do calendário. Não, Tite. É culpa sua e da sua comissão técnica que não estão treinando. Ou melhor, estão treinando, mas pelo visto não está surtindo efeito. E não está. Todo jogo o Flamengo toma gol de bola aérea. Pasmem, próximo adversário do Flamengo, Bolívar, o que vai fazer lá na altitude? Bola aérea. Vai ser desespero total no setor defensivo do Flamengo. Então, Tite, para de utilizar a desculpa do calendário. O adversário que meteu 4 em você, placar que você não tomava desde 2013, quando ainda comandava o Corinthians, jogou mais que o Flamengo nessa temporada, teve o mesmo número de competições disputadas até o momento. Mas está eliminado a Copa do Brasil, mas disputou a Copa do Brasil até o momento. Ainda não chegou a semana de descanso da Copa do Brasil para o Botafogo. E o Botafogo nem poupou. Muito pelo contrário, botou o mesmo time que botou contra o Palmeiras no meio da semana. E massacrou o Flamengo na parte tática, técnica e física. Além de jogadores a todo momento lesionados, os atletas do Flamengo estão desgastados, não aguentam o ritmo, terminam as partidas com a língua para fora. O Botafogo não, pleno em cima do Flamengo. Falei no SBT Sport Rio hoje, vou repetir aqui. O Botafogo deveria e poderia ter goleado muito mais. O placar poderia ter sido muito mais elástico. O Flamengo escapou de uma vergonha ainda maior diante de um rival carioca. Então, Tite, para de utilizar a desculpa do calendário. Você deveria justificar as suas decisões. Por que você colocou o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta aos 4 minutos de jogo? Você foi incoerente, Tite. Incoerente. Você já havia dito que o Vitor Hugo não joga nessa posição, tendo o Lohan no banco de reservas. E você, na entrevista coletiva, não explica nada. Um excesso de demagogia e sempre saindo pela tangente nas respostas. Então, Tite, faça uma autoanálise, porque o seu trabalho até o momento no Flamengo é fraco. É fraco. Vamos agora para as informações. Por falar em entrevista, ontem, depois do jogo, Marcos Braz foi questionado sobre as vendas de Wesley e Fabrício Bruno. No caso do Wesley, ele falou bem encaminhado, próximo. No caso do Fabrício Bruno, sabe o que ele fez?
expôs o jogador, falando, sabe o quê? Independentemente do sonho dele, do Fabrício Bruno, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra. Ele não quis. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que tem que vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor. Que entrevista ridícula, Marcos Braz. Para que expor um atleta do seu elenco dessa forma? Sendo que o jogador, 2, 3 dias atrás, deu uma entrevista emocionado, quase chorando, falando do sonho. Queria realizar o sonho dele, da família. Um jogador de 28 anos que nunca jogou na Europa. Ele não quis realizar o sonho indo para a Inglaterra porque, financeiramente falando, era pior para ele. E você tem que entender isso, Marcos Braz. Quem é você para falar de sonho de atleta? De sonho de jogador? Que é isso, gente? Que gestão de grupo é essa? Logo você, Marcos Braz, fazendo campanha eleitoral para se tornar, para ser reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro, dentro das instituições do Flamengo, com apoio de membros de torcidas organizadas. Quem é você para falar de sonho, Marcos Braz? Tem que respeitar o atleta. E o atleta, isso é informação, não gostou nem um pouco. Vários outros jogadores não gostaram nem um pouco, acharam totalmente desnecessária a entrevista dele, expondo o atleta do grupo. É assim que se perde vestiário. E eu, que sou um cara que critico o Marcos Braz em vários pontos, sempre falei, cara, de bastidor da bola o cara entende. Verdade seja dita. Só que parece que não mais, né? Parece que chutou o balde. E a pergunta que fica, Marcos Braz, você está preocupado com a sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro ou com o Flamengo? O que está em primeiro plano? O tempo está passando, a janela de transferência vai fechar, o Flamengo precisa contratar. A atuação da diretoria do Flamengo no mercado de transferência é terrível. Fracassou com o Claudinho novamente, levaram um baile do Zenit novamente, não consegue contratar ninguém. Estão correndo atrás agora do Michael, desesperado para contratar o jogador, pagando mais alto do que deveria por conta do desespero. Falta respeito. E por falar em Michael, já adianto o próximo assunto. Michael, o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. O Flamengo está esperando ele rescindir com o Al Hilal, porque ele tem contrato com o Al Hilal até dezembro, mas ele vai rescindir com o Al Hilal para ficar livre e aí fechar com o Flamengo. O Flamengo não vai comprá-lo junto ao Al Hilal. O Flamengo negociou salário e luva. E você que está com o discurso que ele vai chegar de graça, ele não vai chegar de graça não, tá? A luva dele será alta, o salário dele também será alto. Me falaram que é salário de outro patamar, fazendo referência ao Bruno Henrique. Então, é um jogador que vai custar alto ao Flamengo, não vai sair de graça não. E por falar em contratação, hoje na imprensa argentina saiu a notícia que o Benedetto, jogador que estava no Boca Juniors nas últimas, deixa eu ver aqui, 3 temporadas, é isso? É isso. Desde 2022 no Boca Juniors, está livre no mercado, um atleta de 34 anos, estaria vindo para o Flamengo porque o Tite ligou para ele. Bom, eu fui apurar no lado do Flamengo, me negaram, falaram, Vene, não tem nada, pode falar aí para os seus seguidores, para os seus inscritos no canal, não tem nada, não procede essa informação, ainda bem, né? Porque sejamos francos, eu vou até dar minha opinião aqui, seria uma contratação terrível para o Flamengo. Fraca, é um jogador fraco com idade avançada, pelo menos é a minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, fica aí a informação. E o Flamengo está no mercado em busca de lateral direito, eu já trouxe o nome do Kelvin do CSKA, que o Flamengo consultou recentemente, o Vitinho, que os amigos da Revista Colorada trouxeram, o Flamengo também consultou recentemente, e hoje eu descobri mais um nome que o Flamengo consultou, mas não vai avançar, pelo menos por hora. Gonzalo Montiel, argentino, que se destacou com a camisa do River Plate, com a camisa do Sevilha, pertence atualmente ao Nottingham Forest da Inglaterra, estava emprestado ao Sevilha. O Flamengo consultou a situação desse jogador, mas ouviu que não é interesse dele, nesse momento, vir para o futebol brasileiro. É um atleta de 27 anos, e eu falo isso porque a torcida sempre pede a contratação desse atleta. E o Flamengo ligou, não mandou proposta, o Flamengo só manda proposta depois do ok do atleta, não teve o ok do atleta, mas o Flamengo fica a informação que consultou pelo menos. E o Cedric Soares é uma outra situação, porque ele foi oferecido, agrada, mas seria um outro modo de contratação, contrato curto,
nada a longo prazo, porque tem idade avançada, ele está sem clube, não renovou com o Arsenal. Já Montiel, Kelvin, Vitinho, seria um outro perfil, mesmo perfil. O Flamengo fazer um investimento, ter o jogador a longo prazo. No caso do Kelvin, dá até mesmo para pensar numa futura venda, porque tem apenas 23 anos. Uma informação, o CSKA quer 7 milhões de euros para vender o Kelvin. Soube disso hoje. Saiu até aí alguns amigos da imprensa carioca noticiando que o Botafogo também teria interesse nesse atleta. O que eu soube é que o CSKA pede 7 milhões de euros para vender esse atleta. Então fica aí as informações de momento. O Flamengo se preparando para pegar o Bolívar na quinta-feira, jogo importantíssimo pela Libertadores da América. Mas antes, eu preciso falar da preparação física do Flamengo. Na boa, não é normal essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo nessa temporada. São muitos jogos, eu sei disso. Ai, que calendário é esse? Eu sou o cara que eu critico bastante o calendário do futebol brasileiro. É um calendário ridículo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. É um calendário ridículo. A CBF não valoriza o produto dela. Isso é verdade. Mas não é só o Flamengo que enfrenta essa sequência de jogos. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo é o outro time que está disputando 3 competições e não tem a metade de lesões musculares que o Flamengo está tendo nessa temporada. A todo momento é uma lesão muscular. E por que você está falando isso, Venê? Porque logo aos 4 minutos de jogo, o Arrascaeta teve um problema físico. Botou a mão na parte do adutor, da coxa esquerda, e pediu para ser substituído. Ficou no banco de reserva chorando. Obviamente, o jogador já tem noção da gravidade, que não deve ter sido leve. Obviamente, não vai ter condições de jogo na quinta-feira, o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Além das lesões musculares, dos problemas físicos, os jogadores estão ficando exaustos durante os jogos. Exaustos. O Botafogo hoje não poupou, botou o mesmo time que jogou contra o Palmeiras na quarta-feira. O mesmo time. E fisicamente falando, o Botafogo deu um amasso no Flamengo. Os jogadores visivelmente melhores fisicamente. Mas agora vamos falar do jogo. Na boa, que jogo, né? Não teve jogo. O Flamengo foi nitidamente inferior ao rival Botafogo. A todo momento. Tudo bem. Num determinado momento, vamos lá, o Botafogo abriu o placar com 2 minutos. E novamente, eu já estava esquecendo disso, novamente, em uma jogada de bola aérea. Setor defensivo do Flamengo bobeou geral. E aí o Marlon Freitas achou o Matheus Ponte, o fraco Matheus Ponte, que nem a torcida do Botafogo suporta, sozinho dentro da área, cabeceando. Mais um gol de bola aérea sofrida. Dessa vez, Tite, você não vai dizer que foi rebote, né? Não vai ter essa cara de pau que você teve na outra entrevista coletiva que você deu. O tempo passou, o Flamengo achou um gol, quando o Léo Ortiz, que inclusive foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, dando vários passes, quebrando a linha defensiva do Botafogo, ele achou o Bruno Henrique numa assistência maravilhosa. E o Bruno Henrique finalizou muito bem por cima do goleiro John e empatou. A partir daí o Flamengo até nivelou o jogo. Aí veio o segundo tempo. Aí veio o grande problema. Sabe por quê? Eu esqueci de mencionar um ponto. Quando a Arrascaeta pediu para sair, ele colocou o Vitor Hugo, o fraco Vitor Hugo. Vitor Hugo não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. Ele nitidamente não tem mais ânimo, digamos assim. E por que ele não botou o Lohan? Por que ele não botou o Matheus Gonçalves? Ele já havia indicado que não gostava do Vitor Hugo nessa condição de meia, no lugar do Arrascaeta. O Tite, além de tudo, é incoerente nas decisões dele. Ele não tem coerência, a todo momento ele é incoerente. Beleza, Vitor Hugo nulo em campo no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, ele precisou tirar o Gerson, tudo bem. Parte física pesando, coloca o Everton Araújo. Ele tem um tesão por volante que é um negócio assustador. Era para ter colocado o Lohan. Novamente eu falo por que não colocou o Lohan. Mas ele tem um tesão por volante, ele colocou mais um volante. E nesse determinado momento ele recua o Ortiz para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Mais um erro dele, erro tático.
Era o Léo Ortiz que estava sendo o melhor jogador do meio de campo na ausência do Arrascaeta. Era o Léo Ortiz que, mesmo sendo zagueiro e jogando de volante, estava sendo o cara que estava armando as jogadas do Flamengo. O meio de campo do Flamengo, nesse domingo contra o Botafogo, não existiu. Foi vergonhoso. Quem assistiu ao jogo sabe do que eu estou falando. Deu raiva assistir o Flamengo jogar nesse domingo. Raiva. O Wesley, que fez a sua despedida com a camisa do Flamengo, fica à disposição contra o Bolívar, mas provavelmente será o Varela. Fez um bom jogo. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, amassou o lado esquerdo do Flamengo. Amassou, deitou e rolou. Deitou e rolou. Fez tudo o que quis no segundo tempo. Tudo que quis. E eu não vou botar a culpa no Varela, não, que entrou no lugar do Ayrton Lucas para fazer a função de lateral esquerdo, porque ele jogou improvisado. Seria covardia da minha parte. Eu vou tirar o Varela dessa. O Varela não teve culpa. Mas o Ayrton Lucas, enquanto esteve em campo, teve culpa. Davi Luiz, mal demais. Mal demais. Mal demais. Foi um jogo para o Flamengo, o torcedor do Flamengo, esquecer. Um choque de realidade. A verdade é essa. O torcedor do Flamengo hoje, diante do Botafogo, teve um choque de realidade. Acabou aquela falácia que o elenco do Flamengo é um absurdo, é monstruoso. Não, não é. Não é. O elenco do Flamengo pode ser o melhor, mas não é maravilhoso, absurdo como as pessoas falam. Pelo contrário, a gente pode ver hoje um Botafogo destruindo o Flamengo. Fazendo aquilo que tem que fazer mesmo. O Botafogo fez certo. 4-1 para cima do Flamengo, perdeu o pênalti ainda por cima. O Rossi, embora tenha pego o pênalti, ele tomou um gol que ele... Cara, eu não sei nem explicar o que ele quis fazer ou o que ele não fez. A sorte dele que o jogador do Botafogo estava impedido. Gente, não dá. Não dá. Eu sei que muita gente gosta do trabalho do Tite, mas o trabalho do Tite é fraco. O Tite está há quase um ano no Flamengo. Eu, particularmente, esperava que nesse tempo todo o trabalho do Flamengo fosse estar bem melhor. Eu entendo, tem os desfalques, Cebolinha machucado, Vinha machucado, eu entendo isso tudo. Pedro machucado. Por falar em Pedro, como faz falta o Pedro, né? Eu falei para vocês. Gente, olha só, eu sou um cara que eu vou sempre torcer pro Carlinhos. Sempre. A história do Carlinhos é linda, maravilhosa. Uma história de superação. Mas não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo, para ser o reserva imediato do Pedro. Não tem. Ai, o Gabigol. Gente, o Gabigol está lesionado e não estava fazendo a menor diferença também. Não dá para a diretoria do Flamengo achar que o Carlinhos é o reserva imediato do Pedro. Não dá. Não dá mais para aturar certas decisões do Tite. O Tite vem fazendo um trabalho fraco. E se não abrir o olho, tudo bem. Eu acho que passa na Libertadores contra o Bolívar. 2-0, beleza. Mas se não abrir o olho, na Libertadores não passa nas quartas de final. Vai pegar o Peñarol, provavelmente. Na Copa do Brasil vai ter sorteio terça-feira. Dependendo de quem pegar, também não passa. É isso que eu estou falando para vocês. E o trabalho do Tite vai além do campo e bola. Ele priorizou a Copa do Brasil e os jogadores estão pagando o preço agora. Não era para ter priorizado a Copa do Brasil. Resumo da ópera, uma partida vergonhosa do Flamengo. 4-1 foi pouco. O Flamengo escapou de uma goleada histórica dentro do Nilton Santos e o Tite precisa ser cobrado pela diretoria. Alguém tem que bater na mesa. Ou o Marcos Braz vai continuar preocupado em fazer campanha com a ajuda de torcida organizada. Que cena ridícula foi aquela, torcida organizada fazendo bandeira para o Marcos Braz, campanha para o Marcos Braz se tornar vereador, ser reeleito a vereador no Rio de Janeiro. Um domingo para ser esquecido para o torcedor rubro-negro. Dito isso, eu amanhã vou ter que aturar muita resenha.
Rapaziada, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias para você ficar podendo de tudo e muito mais. O Flamengo que decepcionou mais uma vez ao tomar uma goleada do Botafogo de 4-1 e é crítica aí muito forte para cima do Tite, que talvez, na minha opinião, fez uma mexida muito errada com o que ele fez. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar like, também se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, muito importante a sua participação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, eu vou ir.